Você pesquisou sobre o candidato que você votou nessas eleições? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Wanderson Barreto aqui, mais conhecido como Pai Vantes. E se você está achando que esse vídeo é sobre política, se fudeu. Não é sobre política, e sim sobre comportamento. E vamos falar, claro, de eleições que ocorreram essa semana, e eu quero fazer um paralelo para vocês entenderem sobre o comportamento do brasileiro. Eu sou de 82 e desde que eu me entendo por gente, eu ouço que o Brasil é o país do futuro. E infelizmente esse é um futuro que nunca chega. E digamos que 95% disso não acontecer, desse futuro promissor nunca chegar, é culpa nossa. É culpa principalmente da classe média, baixa, média para cima. E tem muito a ver com o voto, tem muito a ver com as eleições e quem a gente coloca lá, enfim. Eu não quero saber sobre o que você acredita ou o que você é contra. Não é esse o ponto do vídeo. O ponto é, você sabe em quem você votou? Eu pergunto isso porque a gente sempre fala que, assim, 90% dos meus amigos, quando a gente troca ideia, essas ideias de boteco, você conversando com as pessoas, você percebe que uma coisa é comum a todo mundo, independente da ideologia, se é de esquerda, se é de direita, todo mundo é que gostaria de alguma mudança. É por isso que eu falo sempre a frase que está na parede da casa do Einstein, lá em Bern, na Suíça. É impossível chegar a resultados diferentes utilizando as mesmas variáveis. Então, a gente está votando nos mesmos caras e a gente quer mudança. Chega a ser meio paranoico, chega a ser meio maluquice, é meio idiota. Eu quero que o Brasil mude de rumo, tenha um rumo diferente. Eu estou votando nos mesmos caras, nas mesmas ideologias, na mesma forma. Às vezes muda o rosto, mas é a mesma forma de enxergar o mundo. E aí vem as pessoas, geralmente os politicamente corretos, e fala que a culpa disso tudo é a falta de educação. Não é. É a mesma coisa você falar que não, o Brasil tem muito crime porque a educação é ruim. E político que rouba não tem até pós-graduação e mestrado? Não tem nada a ver. Isso tem a ver com o comportamento do brasileiro, né? Tem a ver com cultura, tem a ver com outros fatores que são muito mais impactantes do que a própria educação. A educação vai ajudar a diminuir? É claro que vai. Porém, ela não é um fator determinante de que quem não tem educação é criminoso, ou que comete crime. Entenderam o que eu quis dizer? Não é. E na parte do voto é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Mas a gente vota dessa forma porque o povo não tem educação, não tem informação. Não tem informação? Bom, 55 a 56% de quem decide as eleições é a classe média. A classe média não tem educação? Não tem acesso à informação? Não tem a porra de um celular? Quando a gente quer pesquisar qualquer coisa para comprar, para adquirir, a gente não pesquisa? Por que a gente não pesquisa sobre os candidatos? Sobre algo que de fato pode mudar a nossa vida. Não pesquisa porque o brasileiro tem a mania do jeitinho, preguiçoso, gosta da zona de conforto. É cultural isso. Lógico que eu estou fazendo uma generalização. Deve haver pessoas que estão me assistindo que de fato não são dessa forma, mas infelizmente são a minoria. Porque se fosse a maioria, a gente não teria esse quadro eleitoral que se desenhou depois das eleições. Isso é fato. Isso me incomoda bastante porque, vamos a um exemplo aqui, você que está me assistindo, você leu o plano de governo do cara que você votou? Mas Wanderson, o que está no papel, o Bolsonaro é a prova viva disso. O Bolsonaro botou um monte de coisa no papel e não fez nada. Mas é um norte. Mas é uma direção de mais ou menos como o cara pensa. Você leu, você pesquisou sobre a vida do cara, você pesquisou como é que ele vai fazer, de onde ele vai tirar o dinheiro. Se você que está me assistindo, que geralmente a maioria de classe média, né? Média baixa, que está me assistindo, não fez essa lição de casa, imagina o resto. E aí, como é que a gente quer ser o país do futuro cometendo erros tão básicos assim? Porque isso é básico. Tudo bem que nós somos uma democracia jovem, tem tudo isso.
Agora eu acredito que essa criançada que está vindo agora por causa das redes sociais, por causa dessa polarização, que eu acho muito maléfica por um lado e benéfica por outro. Benéfica porque ela acaba introduzindo as pessoas à politização, principalmente o jovem. E é maléfica porque ela deixa o debate raso, né? Porque às vezes um cara de direita, ele concorda com algo que a esquerda tem, vice-versa, só que como está tão polarizado, não tem discussão, né? Não tem um debate, não tem uma coisa saudável. Então tem o lado bom e o lado ruim. Mas o que eu quero dizer é, se nós não fizermos o nosso dever de casa, o nosso dever cívil, de pesquisar e se identificar com algum candidato, da forma como ele pensa, não significa que, né, ele vai fazer tudo que está escrito ali, mesmo porque política é político, a gente sabe, né? Não vou generalizar dizendo que só tem político ruim, existem bons políticos, né? Mas é muito complicado. Agora, o grande mal é você votar simplesmente na pessoa. Você não tem que votar na pessoa, você tem que votar na ideia, você tem que votar na visão que ele tem das coisas. Não importa se ele, eu pelo menos penso assim, não importa se ele é cachaceiro, não importa se ele é mulherengo, pra mim não importa, tem gente que leva isso em conta. Ah não, mas o comportamento dele, bom, cada um. Mas o que eu quero dizer é, você de fato conhece a forma como a pessoa que você votou pensa em relação à economia, saúde, segurança, você sabe? Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, não dá para mudar as coisas pensando dessa forma, como o meu vô que já está com 80 anos, e ontem eu estava trocando ideia com ele sobre isso. Você que tem 20 anos, você tem pensamentos muito parecidos com o meu vô que tem 80, por incrível que pareça. Ah, esses políticos, não sei o que, sabe aquela coisa? Você que tem 20 anos, acessa a porra de um celular, para de pesquisar Minecraft, para de pesquisar essa porra e perca uma horinha do seu dia pesquisando quem é o cara que tu vai votar, a pessoa, a mulher, que seja, qual o candidato que você vai empregar o seu voto. Tem que ter um propósito essa merda. Saca? Tem que ter um propósito. Se alguém te perguntar por que você votou no X, você, porque eu li o plano de governo, porque isso e aquilo. Eu não me interesso por política, eu não quero saber, que se foda. Não seja hipócrita de reclamar o rumo que o país teve depois, porque você deixou de exercer o seu direito / dever de cidadão de indicar quem é que vai dar a direção nessa porra. Então, ok, tudo bem, se você pesquisou todos e falou, puta, não me identifiquei com nenhum, não acredito em nenhum, beleza, perfeito, você fez a lição de casa e nenhum presta pra você, eu te respeito. Agora, política, não sei o que, não quero saber de nada, beleza, aí o dólar amanhã bate 7, 8, 9, 10 reais, porra, porque esses políticos, cala a boca, você é o cara que não tem direito de falar, porque você teve a chance de ajudar a tentar mudar e não o fez, por preguiça. Então esse vídeo aqui não tem nada a ver com direita, esquerda ou né, ideologia. Esse vídeo é de comportamento. Será que é esse o comportamento de uma nação que, né, prospera? É esse o comportamento do cidadão? Porque para pesquisar qual a cerveja mais barata da minha cidade para fazer churrascão na laje, eu tenho celular, eu tenho internet. Mas para pesquisar quem é meu candidato, quem é que pode me ajudar a mudar o país, não tenho celular? Então, é muito difícil ser considerado um país do futuro com pessoas que podem decidir o rumo do país pensando dessa forma. Não tem como. E aonde os bons não fazem nada, o mal prevalece. Agora, o que me deixa mais puto da cara é isso. A maioria das pessoas que eu perguntei entre ontem e hoje sobre por que você votou no candidato X ou Y, a maioria esmagadora não sabe me dizer um projeto, um pensamento econômico, um plano de governo, nada. Votou em quem então? Na persona só? Eu conheço esse cara, eu achei ele legalzinho, toma. Caralho, tá maluco?
Então é esse tipo de comportamento que é danoso, ele é tóxico para o Brasil, saca? Política é tudo, né, filha da puta, é tudo bandido e tal. Não existe outra saída democrática para a solução de qualquer tipo de problema que não seja política. Infelizmente, eu também não sou tão fã, mas infelizmente é a verdade. Só se a gente botar um ditador no poder aí não tem saída democrática. O cara fala, compra-se e acabou. Eu acredito que ninguém de vocês que está me assistindo quer isso. Sendo assim, a única saída é a política. Então, pelo amor de Deus, bicho, vamos fazer o básico, que é dar uma lida em quem é a pessoa que eu estou votando e qual é o plano de governo dela e se eu me identifico com isso. Não me identifico, vai para o outro. E não tem dessa de espectro político. Eu sou de esquerda, eu não voto em ninguém de direita. Eu sou de direita, eu não voto em ninguém de esquerda. Isso é idiotice. Se de repente a pessoa do outro espectro político tem projetos que você fala, porra, legal, por que não? Por que não? Isso é um gesso, né? É uma atadura que se tem mental, saca? Pra que isso? Meu Deus do céu. Então é isso. Esse vídeo é uma bronca na galera. Eu voto em Santos. Eu pesquisei a galera de Santos e pesquisei a galera de São Paulo, porque eu estou direto em São Paulo. E li vários planos de governo. E fui eliminando. Esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui sim. Lógico, votei em Santos, mas eu estava inteirado do que estava acontecendo em São Paulo também. E eu sou de Santos. Então, aí eu pego meus amigos, que eu adoro, e a galera não consegue. Qual o projeto do fulano de tal? Galera, nós que temos acesso à informação, e ninguém pode falar aqui que não tem, porque se você está me vendo, você tem internet. Você tem acesso à informação. Se você não pesquisou, é porque você não quis. Ou por preguiça, ou por indiferença. Então, por favor, você tem que dar o exemplo. Pesquise, vá atrás. Em algumas cidades ainda tem o segundo turno. Faça o mínimo. E o mínimo é justamente isso. É pesquisar em qual dos dois no segundo turno você vai votar. É o mínimo. Beleza? Fica aí esse conselho do Paivantes. Botem aí nos comentários qual é a sua indignação em termos de comportamento brasileiro relacionado às eleições. E é isso. Curta, compartilha e tamo junto. Vamos que vamos, o país do futuro.